Queridos, finalizando este módulo da hierarquia entrelaçada e as conexões quânticas, estou eu aqui para trazer uma reflexão importante sobre a resposta que buscamos. Buscamos resposta o tempo todo fora da gente, enquanto a resposta está dentro da gente. Mas eu sei que é muito difícil ouvir assim, a resposta está dentro de você, e o que eu faço com isso? Porque eu também, Vanessa, que estou aqui falando com vocês, também sou uma buscadora de respostas, uma buscadora de caminho, de desenhar a minha própria vida, de viver a minha melhor experiência com as ferramentas que eu tenho. Tem uma frase de Einstein aqui que eu achei genial para trazer para a gente. O mistério é que o mundo seja compreensível, que nossa inteligência entre em contato e ressonância com a inteligência do universo. Ou seja, buscamos compreender aquilo que ainda não é possível termos uma compreensão tão ampla. Por isso que buscamos tanto uma resposta além do que a gente vê. E quando a gente pensa em pertencimento, em conexão e hierarquia entrelaçada, dentro da nossa mais profunda essência, nós sabemos que tem aí um anseio por se sentir bem, porque nós temos uma memória de pertencimento, luz e plenitude. Nós também estamos aqui porque viemos do mundo não material para o material. Eu não estou aqui para falar de religião com vocês, mas de alguma maneira a gente existe e chega aqui existindo da maneira de matéria. Onde a gente estava antes de vir, eu não sei. Se a gente estava de fato em algum lugar. Tem autores da quântica, como a Amit Goswami, que diz que a nossa essência fica numa mônada quântica com a nossa informação. E aí, quando a gente vem para a vida, a gente traz essa essência e essa informação. Tem o Robert Lanza, que é um outro autor, que fala sobre a nossa experiência de vida no biocentrismo, onde a vida é a partir da gente, e quando a gente deixa essa existência, a nossa vida vira mais vida, ela continua existindo na natureza. Então, tem várias teorias, nenhuma delas comprovadas. Eu não estou aqui também para trazer uma frente de vamos pensar assim, porque eu também estou aprendendo, eu também não sei. Mas o que eu sei é que, de repente, nós entramos nessa experiência física aqui. E é nessa jornada que a gente busca uma compreensão. E por que a gente busca tanto uma compreensão? Porque nós temos uma memória celular de algo muito maior do que a gente vive aqui. A memória celular do que nós trazemos da nossa família, a memória celular da luz que cada um de nós somos, como a imagem e semelhança de uma criação. Somos co-criadores da nossa vida. Essa memória celular tem uma frase que diz, nós esquecemos de onde viemos, nós esquecemos que esquecemos. E por isso buscamos o tempo todo uma compreensão da luz que nós somos. Porque nós não trazemos com a gente a lembrança de nada antes daqui, tecnicamente. Tirando alguns casos, enfim, que se diz, que se trazem relato, basicamente nós existimos a partir daqui. Só que mesmo existindo aqui nessa existência, a gente busca uma plenitude, uma felicidade, um viver bem, um pulso de vida, de um entusiasmo de fazer acontecer e criar na nossa realidade coisas que a gente nem conhece, mas nós sabemos que existe. Se a gente está buscando se sentir bem, sentir tranquilidade, paz e uma vida mais leve, a gente só busca isso porque dentro da nossa célula a gente tem essa informação. A gente sabe que isso existe em algum lugar. E como nós somos formados da mesma matéria que existe no universo, como nós já vimos, nós podemos sim nos conectar com aquilo que a gente pode e deseja viver, desde que a gente possa
acessar dentro da gente as nossas verdades. Sair do julgamento, como nós já vimos, abraçar as nossas crenças, como eu vou ensinar aqui no final dessa aula, deixar a razão para se abrir para mais possibilidades, para que a gente possa se conectar um pouquinho assim com a inteligência que existe no universo. O universo é inteligente, ele é auto-holográfico, né? Ele tem a formação, a imagem, as conexões, a vida é algo riquíssimo, a maneira como as células se comportam, a maneira como as células se multiplicam, a maneira como se dá a vida, se nasce a vida, a maneira como existe a natureza, é tudo numa tão perfeita ordem que se a gente se conectar com essa energia de crescimento e de vida, a gente já está nutrindo a nossa memória e a nossa bateria de amor. Muitas vezes, quando nós não sabemos o que fazer, e eu diria que isso acontece em grande parte do nosso tempo, que é essa busca de resposta fora de nós mesmos, a gente se encolhe e fica ali, dentro da mente ou até mesmo com o nosso corpo, guardado como se estivesse numa caverna protegida, porque nós trazemos uma memória que, quando nós estamos dentro do útero, nós deixamos de ser uma célula para nos tornarmos uma pessoa. Nós ficamos ali encolhidinho, recebendo nutrição e tudo acontece. E por conta dessa memória que tudo acontece quando a gente se encolhe, a gente se coloca, quando não sabemos o que fazer, num movimento de se encolher e esperar. Mas na prática, depois que a gente saiu do útero, não adianta a gente se encolher e esperar. A gente pode até fazer isso por uns minutos, pôr uma musiquinha, sofrer um tiquinho ali e depois ir para a ação. As respostas vão sendo construídas à medida que nós vamos dando os passos. Não dá, e nós vamos ver isso no outro módulo, para eu estar aqui querendo viver algo aqui e daqui ter a visão do que vai acontecer quando eu chegar aqui. Porque a vida vai se construindo à medida que nós vamos ajustando e dando os passos. Então a gente quer ter uma certeza de que vai dar tudo certo, que se eu deixar isso e fizer aquilo eu vou me sentir melhor, uma certeza dessa mudança, e a gente não sai do lugar, mesmo sabendo aquilo que não nos cabe mais e mesmo sabendo o que a gente busca sentir, a gente não sai do lugar muitas vezes por esperar essa certeza, a certeza que não existe, porque a vida se aprende vivendo. Tem um fluxo de vida de todas as vidas que cuida da nossa vida, uma energia de vida, uma matriz de vida que cuida para que a vida aconteça a nosso favor. Então é muito mais se lançar num fluxo de confiança daquilo que você sente, agindo respeitosamente, claro, agindo com a congruência dos seus valores e da sua verdade, mas ir para a ação, do que ficar ali parado esperando uma certeza para um dia ter uma atitude. Essa busca de resposta, ela existe dentro de nós. Mas para eu acessar a minha resposta, eu preciso ser verdadeiro, absolutamente verdadeiro comigo. Eu preciso ganhar informação, ganhar repertório, aprender mais sobre novas coisas que eu quero viver, porque eu não consigo imaginar aquilo que eu ainda não conheço. Então, me nutrir de informação, de conhecimento. E eu posso e preciso também ser congruente, ser o que eu quero ter. Se eu quero ter paz, eu preciso ser paz. Se eu quero ter amor, eu preciso ser amor. Se eu quero ter dinheiro, ser próspero, eu preciso me manifestar de maneira próspera. Não quer dizer sair gastando dinheiro, mas é ser generoso, ser gentil, ser abundante comigo. É não me limitar naquilo que eu penso, é me respeitar. Então são pequenas mudanças de dentro para fora que vai nos ajudar com conhecimento, com instrução, a buscar uma resposta. E não adianta a gente ficar testando no sentido, isso está certo, isso está errado. É viver e ver o que você sente. É dar um passinho e ver como você se sente. É se abrir para conteúdos novos, para aprender e ver como a informação chega no seu coração.
É deixar a razão. Às vezes a gente sabe o que o outro espera da gente. A pessoa quer que eu elogie ela, mas também não faz o que eu quero. Elogia. Quer que eu peça por favor, senão não vai fazer aquilo que eu quero. Peça. Abrace, acolha. O que você tem a perder? Dê o seu melhor. Tem uma frase aqui desse livro do Jean-Yves Leloup, Carência e Plenitude. Uma frase não, um parágrafo, que eu achei muito bom, que eu quero ler pra gente. Tá aqui. Da busca da humanidade pela resposta do lado de fora. E aí ele põe aqui. Tão grande é no homem o desejo de infinito que ele está pronto a infinitizar qualquer pessoa, seja de ouro ou de palavras místicas, contanto que seja dispensado de pensar e fique livre dessa tarefa, por demais pesada, e que se dá o nome de liberdade. Em sua busca de alguém que possa se tornar um objeto de adoração, o homem é capaz de servir-se, seja lá de quem for, contanto que tal sujeito seja suficientemente fascinante para lhe dizer o que tem de fazer para ser feliz e conseguir a felicidade da humanidade, assim como livrá-lo de toda responsabilidade. O que ele fala aqui? Que nós buscamos pessoas que vão simplesmente transformar a nossa vida por terem um caminho para que a gente não se responsabilize pelos resultados. E aí a gente vai dar adoração ou admiração e muitas vezes até a raiva e a inconformação dessa pessoa que nós transferimos o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai resolver a nossa vida a não sermos nós mesmos. Nós podemos buscar conhecimento, buscar caminho, buscar orientação, mas é só a nossa atitude que faz mudar a nossa vida. É vibrar numa frequência melhor, é sair do julgamento, é ser congruente, ou seja, ser verdadeiro com você. É abrir mão do controle, é abraçar a vida para que a vida te abrace de volta. É aceitar o que você gosta e o que você não gosta. E ter força para mudar o que você não gosta. E não simplesmente se revoltar. Muitas vezes a gente age como crianças mimadas que não aceitam o que acontece. Agir assim só vai colocar a gente com mais resistência. Aquilo que aconteceu e que está num passado não muda nada se a gente aceita ou não. Aliás, alivia demais quando a gente aceita, porque aquilo fica no passado. E você começa a fazer o desenho da sua própria vida no presente. Quero compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tive, que é muito parecida com o que é descrito no livro O Poder do Agora e outros autores que já se colocaram em momentos de receber muitos insights e de receber informação. Em 2016 eu vivi uma fase pessoalmente muito difícil, onde eu tinha um repertório de conhecimento e de instrução de física quântica e de todas essas conexões muito grande, mas eu ainda não vivia isso na minha vida como eu vivo agora. E eu passei por uma dificuldade quando meu terceiro filho nasceu. Eu entrei num processo um pouco de depressão pós-parto, talvez, de não saber, né, como lidar com aquilo tudo. Entrei num processo de separação. Meu ex-marido estava querendo se separar e eu não estava entendendo, mas é claro que eu sabia que aquilo já tinha acabado. Mas naquele momento, pós-parto, cheia de hormônio, eu não estava entendendo. E eu entrei num processo de dor muito grande, sem saber o que fazer. E comecei a me recuperar enquanto pessoa. A olhar para mim, a olhar para a mulher em mim, para minha jornada, para o que eu tinha de bom. Porque quando uma pessoa, muitas vezes, ela não quer continuar uma caminhada com a gente, é como se a gente tirasse o nosso valor, e o nosso valor não tá no outro. E em outros momentos eu já havia também achado que aquela relação tinha acabado. Então eu comecei a olhar dentro de mim quem estava a Vanessa naquele momento. E logo depois de visitar essa dor da depressão pós-parto mais o pedido de divórcio, eu fui me reencontrando comigo e eu e ele por um momento ficamos alinhados na nossa informação. Ficamos juntos. Depois disso eu fui para o México para levar meu primeiro grupo da Viagem Quântica, que é um curso que eu dou fora do país. Já fiz 3 edições desse curso. E eu fui com o meu grupo para o México.
E quando eu estive lá, a viagem aconteceu numa sincronicidade muito positiva, onde os eventos lá, nós fomos nas pirâmides, tudo foi acontecendo numa boa coincidência quântica de como deveria ser. Era a minha primeira experiência com um grupo fora do Brasil e foi muito mágico. E eu lembro que antes de eu ir para a viagem, eu tive crises de pânico. Eu tinha um pouco de pânico nessa época, antigamente. E eu tive crises de pânico e eu não queria embarcar. E eu ficava, eu acho que eu vou morrer nessa viagem, eu vou morrer. Meu senso de responsabilidade com as pessoas e com o grupo foi que me colocou para ir na viagem. Mas eu já não tava me sentindo bem. Tinha um bebezinho pequeno, tava nessa situação difícil do meu casamento e fui. E lá, quando eu saí do meu cenário e olhei de fora, parece que eu entendi muita coisa. O quanto aquela relação já estava nos machucando e já não fazia mais sentido. O quanto a gente merecia cada um seguir o seu caminho dentro do que buscava para a sua vida naquele momento. Quantas mudanças, estando lá, olhando de fora, eu observei que eu já tinha percorrido e o que aquela vida que eu tinha daquele jeito não fazia mais sentido para mim. E quando eu voltei da viagem, eu decidi me divorciar e foi leve dentro do possível, mas muito honesto em termos de diálogo, de conversa. E dali para frente eu sabia que eu seguiria um caminho dentro daquilo que eu estava desenhando para mim. Sem cobrar do outro que fosse aquilo que eu queria, sem me sentir numa relação que já não tinha mais propósito, com muito respeito. Seguimos a jornada, continuo acreditando na família, tenho 3 filhos, ele é pai dos meus filhos, sem culpar e sem achar culpados, mas seguir inteira naquilo que eu acredito viver. Eu acredito numa busca de se sentir bem, de criar uma relação e uma vida leve, uma relação onde as pessoas compartilham e não onde elas se destroem, uma relação onde você transborda amor. E dentro dessa caminhada, quando eu voltei de lá, eu passei 2 meses num estado de expansão de consciência, que foi o único nome que eu consegui dar, mas não dá para descrever. Nesse livro do Leloup, ele fala de uma experiência que ele teve que não existem palavras para descrever. E assim eu coloco isso que eu vivi. Eu fiquei por 2 meses em conexão com talvez um pedacinho do que a gente chama da inteligência do universo, me sentindo parte, pertencente. E eu falo, quando eu conto essa experiência, que já valeu a vida só de ter sentido aquilo, sabe? De tão profundo e de tão rico que foi aquele movimento. Era como se eu me sentisse assim, um pouco fora dessa matrix, onde tudo se conectava, onde os eventos se conectavam, onde as pessoas se conectavam. Eu lembro de estar na minha casa precisando de um pouco de leite e eu tinha esquecido de comprar no mercado. E aí chega a minha vizinha, vai ali em casa, Vanessa, eu fui no mercado e eu lembrei de você e trouxe leite para você. Eu olhava aquilo e falava, não acredito que isso está acontecendo. Todos os eventos iam se conectando. E ao mesmo tempo eu estava consciente, estava aqui, eu dirigia, eu cuidava dos meus filhos, eu fazia o meu trabalho. Nessa fase, quando eu conversava com um paciente, ele me contava uma história, eu conseguia ver ele e ver o que ele estava me contando, como se abrisse assim, caminhos no espaço-tempo e caminhos para cá. É como se eu fosse até onde ele contava e voltava. Eu fosse até onde ele estava contando e voltava. Eu conseguia ver com uma clareza, assim, a conexão das coisas. E eu aprendi muito nessa fase. Muito. Eu tenho minha mãe que é pesquisadora científica e de física quântica. A gente conversou muito nessa época, ela me apoiou muito para que eu pudesse compreender tudo aquilo que eu estava vivendo, toda a informação que eu estava acessando e me entender. Era uma amorosidade que eu experimentava, assim, com tudo, o tempo todo, sem peso, sem julgamento, como se só existisse o presente. Foi um estado de consciência que me trouxe muito conhecimento para a vida, para a jornada, para a caminhada, me facilitou o entendimento de muitas coisas.
E o que eu posso passar para vocês, e a partir disso que veio o termo para mim, né? Que a vida cuida da vida. E o que eu posso passar para vocês é uma certeza de uma confiança. De uma confiança que a vida está a nosso favor. Quando eu entro num momento de insegurança pessoal, de coisas que eu estou vivendo, eu acesso aquele momento e lembro assim, como existe esse fluxo de confiança e eu acredito nisso e eu quero voltar a sentir isso. Eu assisti uma vez um TED de uma moça que teve um processo de cura na UTI e ela descreve que teve um momento que tudo se clareou e que ela viu que tudo se conectava. Eu me identifiquei muito como ela citou aquilo e descreve. E ela descreve da seguinte maneira, é como se você entrasse no supermercado todos os dias e tivesse tudo escuro. E com uma lanterninha, uma hora a gente enxerga aqui uma ração de cachorro. Aí aqui um produto de limpeza. Aqui uma farinha láctea. E quando acontece esse momento onde você vê quanto as coisas se conectam e se relacionam, é quando acende todas as luzes desse supermercado e você começa a entender as prateleiras e a sequência das coisas e que tudo passa a fazer sentido. E foi muito disso que eu vivi nesses 2 meses, que foi no final de 2016, onde tudo estava interligado e tudo fazia muito sentido. A certeza de que nós não estamos aqui para sofrer, e sim para desenhar uma boa vida, fazendo o nosso melhor e se autorizando a confiar naquilo que a gente ainda não conhece. Que nós estamos aqui para nos conectar com aquilo que realmente faz sentido para a gente viver. Que nós estamos aqui para manifestar amor e ser amor e não para julgar o outro, destruir o outro ou destruir a nós mesmos, que é o que machuca ainda mais. Essa certeza dessa conexão, eu lembro que eu olhava tudo assim à minha volta, parava e pensava, não é necessário as pessoas sofrerem tanto, já tá tudo ligado, tá tudo disponível. E lógico, né, eu tinha ali alguns insights naquele momento, tinha algumas percepções, e depois desses 2 meses eu fui percebendo como se eu fosse voltando para uma outra velocidade e tempo. Nesse estado de consciência que eu estava, as coisas aconteciam numa outra velocidade. E aí eu fui voltando para essa presença, para esse... Eu falo voltando porque eu não sei de certo descrever como que eu tava. Tive vários relatos das pessoas que conviviam comigo, cada uma falando uma percepção que teve, né? Conversei muito com a minha mãe, que me apoiou muito. Depois eu passei com um amigo meu que é psiquiatra para tentar entender um pouco essa questão do ganho da expansão de consciência e de depois lidar, né, com a chegada. Parece que você chega, tá tudo em câmera lenta, assim. Depois me acostumei, claro, é aqui que eu tô. É desta maneira que eu vivo a minha realidade agora, mas trazendo para a minha vida agora, desde o início de 2017, o meu conhecimento, o conteúdo que eu acessei, que estava disponível ali para mim, para uma vida com mais propósito, com mais amor, com leveza, uma vida de construção, uma vida onde a gente se desarma de raivas e de medos, acolhe as crenças para poder acessar a resposta que já existe dentro da gente. E o exercício que eu falei para vocês que eu ia ensinar para as crenças limitantes é pegar as nossas crenças limitantes e abraçar essas crenças, colocar um tamanho menor para elas, para que elas não bloqueiem a nossa vida. Eu posso pegar, por exemplo, esse ponto aqui que tem uma ligação com o chakra cardíaco, que é um ponto de medicina chinesa, respirar fundo e falar assim, apesar do medo que eu sinto dessa crença, eu me aceito. Respiro e solto. Tem esses 2 pontinhos aqui na mão também, que são muito bons da gente fazer esse exercício. É um pontinho de intestino que tem relação com tristeza. Apesar do medo que eu sinto de ter essa crença que me limita, eu me aceito. Posso falar qual a crença que é. Por exemplo, o medo do dinheiro separar as pessoas. Apesar do medo que eu sinto do dinheiro separar as pessoas, eu me aceito. E passo nesse pontinho, nessa mão aqui, ó, bem onde tem a dobrinha aqui do dedo. Nessa mão e aqui no meio do peito.
Eu não tenho medo de uma crença, Vanessa, eu tenho irritação com uma crença que me limita, que eu localizei, me sinto pequeno, me sinto fraco, então eu vou lá colocar, porque o cérebro de sobrevivência, ele entende medo e raiva. O fluxo de sobrevivência é medo, raiva, que põe a gente no instinto de defesa. Então vamos lá, apesar da raiva que eu sinto, de acreditar que eu sou pequeno e fraco, eu me aceito. Então a gente dá um comando de olhar para essa raiva dessa crença e de aceitar. E respira. Assim a gente vai se limpando dessas crenças para abrir a nossa percepção para novas possibilidades, para um novo fluxo que já existe e está disponível para aquilo que a gente quer e pode viver, com a consciência de como a gente se conecta com os eventos que estão todos entrelaçados, de como traz isso para a nossa realidade, como a gente observa onde a gente está, para daqui a pouco a gente aprender a desenhar a nossa própria vida. Muito obrigado!